Título: Ecos da loucura perdida. O óxido rangia sob minhas botas enquanto eu atravessava o imponente portão de ferro forjado. O manicômio Crestwood se erguia diante de mim, uma mole de pedra cinza, carcomida pelo tempo e pela desolação. As janelas vazias eram órbitas escuras que pareciam observar cada um dos meus movimentos, como se o próprio edifício estivesse consciente da minha intrusão. Eu tinha ouvido as histórias, claro, lendas urbanas que circulavam entre os jovens temerários e os caçadores de fantasmas amadores. Dizia-se que as almas dos antigos pacientes ainda vagavam pelos corredores, presas em um ciclo eterno de loucura e sofrimento. Ruídos estranhos, aparições fugazes, sussurros que congelavam o sangue. Tudo contribuía para a lenda de Crestwood como um lugar amaldiçoado. Mas eu não era um crente. Eu era um cético, um jornalista em busca da verdade. Precisava de uma história impactante, algo que catapultasse minha carreira. E Crestwood, com sua aura de mistério e escuridão, parecia o lugar perfeito para encontrá-la. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo gemido do vento que se filtrava através das janelas quebradas. O ar estava carregado de um cheiro rançoso, uma mistura nauseabunda de umidade, poeira e algo mais. Algo que me lembrava a desinfecção e a carne em decomposição. Minha lanterna rasgou a escuridão enquanto eu avançava pelo vestíbulo principal. Os restos de um elegante balcão de recepção jaziam espalhados pelo chão, como se tivessem sido destroçados por uma força invisível. Nas paredes, ainda se podiam apreciar os restos descoloridos do que outrora foram murais alegres, agora desfigurados por grafites e manchas de umidade. À medida que eu me adentrava no labirinto de corredores, a temperatura descia drasticamente. Um arrepio percorreu minha espinha dorsal, e a sensação de ser observado se intensificou. Cada sombra parecia se mover, cada sussurro do vento soava como uma voz distante. Em um dos quartos, encontrei uma cama de ferro oxidado, com correias de couro desgastadas presas às extremidades. Na parede, alguém havia escrito com sangue uma frase que me gelou o sangue: "Não estamos sozinhos." Continuei explorando, impulsionado por uma mistura de curiosidade e temor. Encontrei celas acolchoadas com paredes riscadas, salas de terapia com instrumentos de tortura médica e uma capela profanada com um altar derrubado. Cada lugar contava uma história de sofrimento e desesperação. De repente, ouvi um som. Um lamento fraco, que parecia provir do mais profundo do edifício. Parei, contendo a respiração, tentando discernir sua origem. O lamento se repetiu, desta vez mais forte, mais claro. Era uma voz feminina, cheia de angústia e dor. Segui o som, adentrando-me em um corredor escuro e estreito. O lamento me levou até uma porta de aço, com uma pequena mirilha coberta de óxido. Com cautela, limpei a mirilha e olhei através dela. O que vi do outro lado me deixou sem fôlego. No interior da cela, uma mulher estava sentada no chão, balançando-se suavemente para frente e para trás. Seu cabelo era longo e emaranhado, seu rosto demacrado e seus olhos fundos estavam cheios de uma tristeza infinita. Vestia um camisolão branco, manchado de sangue e sujeira. Ela me observou através da mirilha, e um sorriso doentio se desenhou em seus lábios. Finalmente, alguém que pode me ver, sussurrou com uma voz rouca e trêmula. Tenho esperado tanto tempo. Preciso de ajuda para escapar deste lugar. Meu coração batia com força no meu peito. Sabia que devia me afastar, que o que estava vendo não era real. Mas a súplica em sua voz era tão convincente, tão dilacerante, que não pude evitar sentir compaixão por ela. Quem é você? Perguntei, minha voz apenas um sussurro. Meu nome é Elisa, respondeu. E tenho estado presa aqui durante muitos anos. Eles me trancaram aqui, me torturaram, me roubaram minha sanidade. Mas agora você pode me ajudar a escapar. Escapar? Do que? Perguntei, sentindo que me adentrava em um território perigoso.
deles, disse Elisa, sua voz carregada de medo. Das sombras. Dos doutores. Dos demônios que espreitam neste lugar. Fiquei em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Era uma loucura, eu sabia. Mas a atmosfera opressiva do manicômio, a presença palpável da morte e do desespero, estavam me afetando. Como posso ajudar? Perguntei finalmente, sentindo que minhas palavras eram pronunciadas por outra pessoa. Elisa sorriu, um sorriso que não transmitia alegria, mas sim uma sensação de triunfo. É muito simples, disse. Você só tem que abrir a porta. Hesitei por um momento. Sabia que era uma armadilha, que abrir aquela porta seria um erro terrível. Mas o olhar suplicante de Elisa, a promessa de libertá-la de seu sofrimento, me impulsionaram a agir. Procurei a chave no meu bolso, inseri-a na fechadura e girei. A porta se abriu com um rangido metálico, revelando a figura demacrada de Elisa. Obrigada, disse, sua voz agora cheia de uma alegria arrepiante. Obrigada por me libertar. Deu um passo em minha direção, e então a vi. Atrás dela, na escuridão da cela, pude vislumbrar outras figuras. Sombras informes, olhos brilhantes, rostos distorcidos pela loucura. Eram os outros pacientes, as almas perdidas de Crestwood. Percebi meu erro tarde demais. Havia aberto a porta para o inferno, libertando as criaturas que espreitavam em seu interior. Elisa se lançou sobre mim, suas mãos ossudas agarrando-se ao meu pescoço. Suas unhas se cravaram em minha carne, e senti que a vida escapava de mim. Escapemos juntos, sussurrou em meu ouvido, seu hálito aprestando a morte e a loucura. E então, a escuridão me envolveu por completo. Nunca saí do manicômio Crestwood. Minha história ficou inconclusa, minha busca pela verdade se tornou minha perdição. Agora sou mais um dos fantasmas que vagam por seus corredores, preso em um ciclo eterno de loucura e sofrimento. E se alguma vez você se encontrar perto de Crestwood, escute com atenção. Talvez ouça minha voz, rogando que me ajude a escapar. Mas lembre-se, às vezes, a liberdade tem um preço demasiado